A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, em o nome de Jesus. Nós vamos ler aqui sobre a parábola das 10 virgens. E o tema de hoje é a parábola das 10 virgens e a volta de Jesus. A palavra nos diz assim, em nome do Senhor: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, e saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do seu azeite, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas, porém, as prudentes, responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcia, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Então, essa é a parábola das 10 virgens, aonde vamos meditar um pouco sobre a volta do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então, vamos pedir a Deus que Ele nos envie a sua palavra e que prepare o nosso coração para recebê-la e nos dê graça e poder no Espírito Santo para praticá-la. Amado e querido Deus, nós te agradecemos por mais uma noite em tua casa de oração para louvar e bendizer o teu nome. Abençoa-nos, Senhor, na explanação da tua palavra. Vem nos ungir, nos capacitar, nos dar a sabedoria, o discernimento e a graça necessária para falarmos em nome de Jesus. Que teu Espírito nos unja, que abençoe nossos irmãos e nossas irmãs que estão aqui presentes nessa casa de oração e aquele que nos assiste através das mídias sociais. Que as suas mentes sejam abertas, seus corações também, e suas vidas iluminadas e orientadas pela tua palavra, e que o Senhor nos prepare para o dia da volta do Senhor Jesus, transformando o nosso pensar, falar e proceder conforme a tua vontade, para a glória do teu nome. É o que nós te agradecemos, te pedimos perdão dos pecados e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, pode sentar. Hoje nós vamos então meditar nesta parábola. Parábola é uma história que é contada para ilustrar, não é, um ensinamento, um pensamento. Enfim, Jesus, segundo os estudiosos, ele foi o maior contador de parábola que já existiu. Ele realmente demonstrou que é um grande mestre na arte de contar parábolas. E entre as muitas parábolas que o Senhor Jesus Cristo contou, ele contou essa parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens, irmão, ele contou num contexto de escatologia, ou seja, num contexto escatológico. Por quê? Porque o capítulo 24 e 25 de Mateus são capítulos que estão ali no final do livro de Mateus, e esses 2 capítulos são chamados de os capítulos escatológicos de Jesus, ou seja, o sermão escatológico de Jesus, onde ele fala, não é, de muitos acontecimentos que vão acontecer antes da sua vinda,
durante a sua vinda e depois da sua vinda. E para ilustrar os muitos ensinamentos que ele nos traz no capítulo 24 e 25, ele contou esta parábola inspirado na cultura da sua época. Na época de Jesus, os judeus, eles tinham muitas celebrações. Os judeus, eles sempre foram considerados um povo festivo. É tanto que lá em Levítico 23, Deus instituiu 7 festas para o judeu celebrar anualmente. Além das 7 festas, eles ainda incluíram outras festas por conta própria ao calendário festivo. E se tinha uma coisa que o judeu gostava de celebrar, de comemorar e de realizar, era casamento. A história diz que tinha casamento que durava 7 dias a festa. Olha, imagina, hein? 7 dias de festa de casamento. Era uma coisa assim maravilhosa, né? Alguns judeus faziam o que a gente faz aqui. É uma semana de carnaval. O brasileiro gosta de uma semana de carnaval, né? Mas lá eles faziam casamentos assim bem extensos. Então, eles são um povo festivo. Veja mesmo. Essa parábola, ela destaca a importância de estar preparados, ou de estarmos preparados para a volta de Jesus a qualquer momento. Por isso que ele contou essa parábola. Mesmo que pareça demorado, não devemos nos distrair, pois quando ele voltar, não haverá uma segunda oportunidade para os que não se prepararam. Então, Jesus conta essa parábola com esse objetivo de nos alertar, nos trazer o entendimento que temos que estar preparado 24 horas por dia, e que depois da volta dele, não haverá segunda chance, não passará um segundo trem. O trem da salvação só tem um, passa e não tem segundo vagão, não tem segundo trem. Quem entrou no primeiro e passou, salvação. Quem não entrou, não tem segunda chance. Então Jesus contou essa parábola, tirada do costume da época, do casamento. Veja que ele conta a história que alguém noivou, né? Naquela época o noivo, ele contraía noivado com a noiva e ia para um determinado lugar, ali ele ia preparar a casa, enfim, fazer todos os preparativos para casar. E ele disse que esse noivo foi para se preparar para casar e que ele decidiu voltar para casar. E o noivo mandava avisar o pai da noiva e a noiva que ele estava voltando para que elas se preparassem. O pai, a mãe, a noiva, as virgens que acompanhavam a noiva, que para nós aqui as madrinhas, né, de casamento, ou as testemunhas. Então Jesus pega essa história de um casamento e ele conta. Quando nós vamos estudar a história desta parábola, nós aprendemos que o noivo ou o esposo que a parábola se refere é o Senhor Jesus Cristo. E isso tem fundamento no Salmo 45. Salmo 45. No Salmo 45, Jesus é o noivo. Na parábola que ele contou, ele é o noivo que vem para se casar. E segundo Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 25 ao 27, Jesus é aquele que está noivo com a igreja. Jesus tem uma noiva, ele é o noivo. Quem é a noiva de Jesus? É a igreja. E como é que Jesus trata esta noiva? O que é que ele sente por essa noiva? Aí Paulo diz assim: vós, marido, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, que é a sua noiva, e a si mesmo se entregou por ela. Jesus, ele ama tanto a sua noiva, a sua amada, a sua querida, que ele deu a vida por ela, e ele voltará para buscar a igreja que o aguarda, que o espera. Uma terceira coisa que nós aprendemos aqui na parábola é que a festa do casamento, porém,
só acontecerá, a segunda parábola, quando o noivo vier. E quando é que o noivo vai vir? A Bíblia diz que ele virá na sua segunda vinda. Por isso que lá em Apocalipse 19, pegue sua Bíblia aí, se você tiver, ou procure aí no seu celular, não é? Apocalipse 19, versos 7 ao 9, o profeta João, não é? Da ilha de Patmos, ou João de Patmos, como alguns dizem, ele diz o seguinte, Apocalipse 19, versos 7 ao 9, ele diz assim, ó: regozijemo-nos e nos alegremos, demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, ou seja, a igreja, e foi-lhe dado que se vestissem de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Jesus tem uma noiva, Jesus é o noivo, a noiva é a igreja, o casamento se dará no dia da volta de Jesus, e quando Jesus vier, o casamento será consumado, ele se unirá com a sua noiva, ele casará com a sua noiva, e como, né? Um ato de alegria, de comunhão, de louvor, de agradecimento a Deus, Jesus dará uma grande festa, será a maior festa de casamento que este mundo já viu. É uma festa inigualável, maravilhosa, gloriosa, ali na mesa, né, do casamento, ou na mesa da celebração, vai estar sentado o Pai, vai estar sentado Jesus, vai estar Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, Mateus, Lucas, João, vai estar seu pai que dormiu no Senhor, vai estar sua mãe que dormiu no Senhor, vai estar os santos de Deus de toda a história, e vai ser uma mesa enorme, que ninguém pode dimensionar, porque lá vai estar sentado todos os salvos, desde Adão até o último que se converter na história. Haverá um grande banquete, e lá haverá muita alegria, o festejo vai ser muito grande. Lá o Anderson não vai precisar tocar, viu, Anderson? Porque os anjos é que vão tocar e louvar e celebrar o casamento para a glória de Deus. Nós vamos cantar junto, né? Mas o coral lá vai, a bandinha do céu, que não é bandinha, vai ser uma tremenda banda lá, vai arrebentar mesmo, porque o casamento vai ser maravilhoso. Então, o casamento se dará na volta de Jesus. Então, o noivo é Jesus, o casamento se dará na volta dele, né? Vai se realizar. E uma quarta coisa que nós aprendemos aqui na parábola é que as 10 virgens, elas representam os membros da igreja. Essas 10 virgens da história, se Jesus é o noivo, as 10 virgens, elas representam os membros da igreja visível, dessa igreja que eu estou vendo aqui, ó, nós que estamos aqui. Existem 2 conceitos de igreja na Bíblia. Existe o conceito de igreja invisível, que é a igreja que está espalhada no mundo inteiro, em todos os cantos da terra. Essa igreja só Deus vê, só Deus sabe quem faz parte dela, e só Deus sabe quem verdadeiramente é membro dela. E existe a chamada igreja visível, que somos nós que estamos aqui nos vendo, nos confraternizando, conversando, dialogando, comungando. Existe a igreja visível, a igreja local. Então as 10 virgens, elas representam os membros da igreja. Olha que coisa interessante. Como num casamento judaico, as noivas, ou as virgens, ou as daminhas, né? Elas saíram à noite para se encontrar com o noivo. No casamento judaico, geralmente o noivo vinha à noite para celebrar o casamento. E quando ele vinha, essas virgens saíam ao encontro dele com lamparinas para recebê-lo em nome da família da noiva, em nome do pai da noiva,
E ali elas recebiam, dançavam, celebravam, recebiam o noivo e voltavam com ele. E ele entrava na casa da sua noiva, ali se fechava a porta e lá dentro era celebrado o casamento. E aí as pessoas que não chegassem na hora e não entrassem na hora devida, depois que a porta fechava, ninguém entrava mais. Mesmo que tivesse sido convidado. E olha que as 10 virgens foram convidadas. Então, elas representam a igreja. Veja, elas vão com lamparinas acesas para iluminar o caminho da noiva e do noivo, né? Do encontro de ambos. São 10 virgens classificadas como nécias e como prudentes. Vamos tirar a palavra nécias, vamos colocar imprudentes e prudentes, para ficar mais fácil. Então, era de número de 10, divididas em 2 grupos. Olha o que o texto diz, verso 1 ao 4 do capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram imprudentes. Tem uma tradução que chega até a dizer loucas. Olha que expressão, hein? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Porque às vezes o cortejo era muito longo, era muito distante, e tinha que levar azeite de reserva. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ou seja, encheram as lâmpadas e levaram azeite de reserva. Caso faltasse, elas encheriam as suas lâmpadas mais umas vezes. Então, a Bíblia fala que as 10 virgens representam os crentes, os membros da igreja, as pessoas que dizem crer em Jesus, que se dizem seguidores de Jesus. Jesus divide esse grupo em 5 prudentes e 5 imprudentes, que saíram para se encontrar com o noivo. Começaram a caminhar, saíram lá da casa da noiva, onde encontra o noivo. Elas iam no meio do caminho. Aí o verso 5 diz uma coisa interessante. Por isso que a parábola fala de estarmos preparados em todo momento. Porque o verso 5 diz que o noivo demorou a vir. E aí elas se cansaram e adormeceram. Olha aí, ó. E o noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Ele demorou. O que é que Jesus está ensinando para nós aqui? Ele está dizendo que nós devemos estar preparados, porque para nós ele poderia aparentar estar demorando. Por quê? Olha os alertas que o Senhor Jesus dá. Mateus 24, verso 36. O Senhor diz assim, ó: mas daquele dia e hora ninguém sabe. Qual dia que ele está falando aqui? O dia da volta dele. Ele está dizendo, mas o dia da minha volta e a hora ninguém sabe. Aí ele diz, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai que está nos céus. E quando Jesus estava falando aqui, ele estava falando na sua condição humana, no seu estado de humilhação. Ele estava falando como um servo, profeta de Deus. Então, como servo e profeta e humano, ele era limitado. Por isso que ele disse, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, mas apenas o Pai. Mateus 25, verso 13, Jesus também vai nos alertar. Ele diz assim, ó: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Veja, em todos os textos ele está dizendo, alerta, fiquem ligados, fiquem atentos, porque vocês não sabem a hora que eu vou vir. Então, ele fala isso no verso 23, verso 13 do capítulo 25. Em Marcos capítulo 32,
capítulo 13, melhor falando, verso 32 e 33, Jesus diz uma coisa que, olha, muito crente não percebe o que ele diz aqui. Ele diz assim, ó: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Aí ele repete: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Veja que em todas essas citações ele diz: vigie, fique alerta, fique preparado, porque você não sabe o dia da volta do Senhor. E em Lucas 12, verso 40, ele diz assim, ó: portanto, estáis vós apercebido? Olha o que ele vai falar, irmãos. Presta atenção aqui, irmãs. Presta atenção, irmãos. Ó: porque virá o Filho do Homem a hora que ninguém espera. Você captou aí a mensagem? Ele virá numa hora em que ninguém mais estará esperando. Ele virá numa hora em que as pessoas praticamente vão desvanecer da esperança da sua vinda. Paulo diz que os dias da volta de Jesus, ele fala lá aos Tessalonicenses, ele chega até a dizer assim, ó: e quando disserem a paz e segurança, virá um fim repentino. Haverá paz e segurança no mundo. Haverá uma breve paz e uma breve segurança. Quando você vai ler os comentaristas bíblicos sobre essa paz e segurança que Paulo fala, muitos chegam a dizer que essa paz e segurança haverá nos dias do anticristo. O anticristo vai levantar-se, vai massacrar boa parte da igreja, vai estabelecer a paz entre os homens, vai dominar. E quando tudo tiver aparentemente tranquilo e o povo celebrando que ele é o cara, que ele é o que trouxe harmonia ao mundo, que ele é o que trouxe paz ao mundo, à custa do sangue de muitos cristãos, à custa do sangue de muitos mártires, à custa da perseguição da igreja. Por quê? Porque quando o anticristo se levantar, a igreja vai fugir para os desertos, vai fugir para as montanhas, vai se esconder nas cavernas, vai se enfiar dentro das matas. João chega até a dizer que nesses dias haverá apenas um remanescente, um pouquinho de fiéis na face da terra. Lembram do tempo de Elias? Vocês lembram da história de Elias? Quando Jezabel se levantou para perseguir os servos de Deus e o culto a Baal foi estabelecido em Israel. Lembra da oração de Jeremias, de Elias? Elias chega a dizer assim: Senhor, mataram teus profetas e só eu restei. Aí Deus disse para ele: fique calmo, Elias. Ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E naquela época os judeus eram milhões, mas 7.000 permaneceu fiel. Por isso que lá em Apocalipse 12 e Apocalipse 14, João, vendo a batalha final da igreja contra o dragão, ele disse assim: e o dragão irou-se contra o resto da semente da mulher. O resto é o que sobrou. Sabe aquele negócio? Eu chego na casa da irmã Magna sem avisar, na hora do almoço, mas ela já serviu o almoço para todo mundo, né? Já está lá lavando as louças, chega o pastor Rivaldo: ô pastor Zé, ô irmã Magna, tudo bem? Ô, tudo bem, eu vim aqui fazer uma visita. Ô pastor, mas por que o senhor não chegou mais cedo? Acabamos de almoçar agora, já estou lavando a janta, mas sobrou aqui um arrozinho, um feijãozinho aqui, que eu vou dar um jeito para o senhor. O resto, no final vai sobrar o resto da semente da mulher. E aí João dá as características deste resto. Quem é esse resto? Aqui está a paciência dos santos, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm a fé ou a fé em Jesus Cristo. É esse o povo que vai sobrar. Vai sobrar um remanescente. Deus nunca vai deixar de ter na história humana
homens e mulheres fiéis que servirão a Ele em qualquer circunstância, em qualquer momento. Vai servir a Ele na paz, vai servir a Ele na perseguição, vai servir a Ele na alegria, vai servir a Ele na dor, mas sempre haverá fiéis testemunhas de Deus, testificando da verdade, pregando a verdade, defendendo a verdade, morrendo pela verdade, para que o mundo não diga: eu não ouvi. O mundo será indesculpável, porque Deus sempre terá fiéis testemunhas proclamando a palavra dele, ainda que isso custe a morte de muitos, e vai custar, e já está custando. Já está custando. Muitos irmãos nossos têm morrido mundo afora. No mundo afora. Esses dias estava aí no Instagram, estourou aí no Instagram uma notícia que lá na Coreia do Norte, uma família foi descoberta com a Bíblia, não é? E aí o ditador lá, a ditadura comunista lá, que é comunismo uma bênção, né? Aí o que foi que fizeram? Condenaram o pai, a mãe, a família inteira e um menino de 2 anos à prisão perpétua, porque estava com uma Bíblia dentro de casa. A igreja está sendo perseguida, irmão. Por isso que no Brasil nós temos que fazer festa todo dia. Porque a gente ainda goza de muita liberdade. Olha, Deus é muito gracioso com a igreja brasileira. A igreja brasileira está recebendo crentes vindo de outros lugares por causa da perseguição. E nós temos que aproveitar. Então Jesus diz: uma hora em que vocês, a hora que ninguém estiver mais esperando, eu venho. Lembra do que ele disse? Quando o Filho do Homem vier, por acaso haverá fé na terra? O que ele está falando? O que ele está querendo nos dizer? Que a fé vai acabar? Não, é que restará poucos homens e poucas mulheres de fé nos dias dele. Por que restará? Porque vai aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar e muitos vão abandonar a fé. Muitos vão abandonar a fé. Ontem eu preguei na igreja de Santo André, lá na igreja do pastor Geraldinho, e eu fiz uma mensagem lá, um estudo sobre a apostasia, e mostrei para os irmãos o estado que vai estar a igreja nos dias da volta de Jesus. A coisa vai ficar muito feia. E não estranhe não, irmão, que vai ser cristão perseguindo cristão, viu? Jesus disse que os maiores inimigos do homem serão os da sua própria casa. E ele está falando isso tanto literalmente como espiritualmente. E tudo isso está previsto para os dias da sua vinda. Esse é o grande perigo do qual somos exortados por Pedro também. Pedro vai falar isso. Olha o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 3, verso 9 e 10. Olha o que ele diz sobre a aparente volta de Jesus. Por que é que Jesus aparentemente está demorando? Porque ele disse: logo venho, breve venho, né? Venho sem demora e já faz 2000 anos. Como entender isso? Aí Pedro diz assim, ó: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algumas a tenha por tardia. Ele não retardou. Eu chego até a dizer, né? Nesse mesmo capítulo, Pedro vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então vamos supor que Jesus subiu aos céus, depois de ter padecido, sofrido, ressuscitado, foi para o céu, foi glorificado e está lá com o Pai celebrando só há 2 dias. E a gente já está agoniado para ele voltar. Por isso que Pedro diz aqui: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Aí ele diz: mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos venham a se arrependerem. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, Deus está,
segurando, vamos falar assim, a volta de Jesus, porque ele é longânimo, ele está agindo com paciência, ele está agindo com longanimidade, para que o maior número de pessoas possíveis ouçam o Evangelho, se convertam, aceitem Jesus, tenham a vida transformada, entre na arca da salvação que é Jesus, entre na porta da graça que é Jesus, acerte o caminho da vida que é Jesus, e sejam salvos. É isso que Deus está fazendo. Ele está sendo paciente, como nos dias de Noé. Que era para Noé ter pregado ali uns 10, 20 anos e o mundo ter acabado. E ele espichou para 120. Então, Deus está sendo misericordioso. Aí Pedro diz assim, olha, ele está sendo longânimo, ele está sendo paciente, porque ele quer que os que já estão no caminho e estão meio assim, firme os passos, se arrependa, e aquele que ainda não está, venha por caminho e tenha salvação. Aí ele diz assim, mas, ele vai repetir o que ele ouviu em Mateus 24, Mateus 25, ele estava lá, Jesus estava invitando para os discípulos. O capítulo 23, 24 e 25 de Mateus, todo aquele discurso surgiu, sabe por quê? Porque os discípulos fizeram algumas perguntas para Jesus. Jesus estava ensinando no templo, ele terminou de ensinar, ele pegou os discípulos e foi para o Monte das Oliveiras, que ficava de frente do templo. Aí os discípulos começaram a se impressionar, a falar, Senhor, olha que beleza de edifício. E o templo era muito bonito, porque Herodes o Grande tinha reformado o templo todo, né? Ele era feito de pedra de mármores. Era uma coisa tão bela, os historiadores dizem, que quando o sol batia, ao pôr do sol, a cidade ficava como se fosse uma cidade feita de ouro. Ela ficava toda dourada. Quem olhava de longe, vinha aquele branco e aquela cor dourada. Era uma coisa assim de encher os olhos. E aí os discípulos olham e dizem, Senhor, olha que construção, olha que coisa maravilhosa. Aí Jesus disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não se assombre. Não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser destruído. Tudo. Toda essa beleza aí, não vai sobrar nada. E aí a história diz que no ano 70, Tito entra em Jerusalém e acaba com tudo, acaba com o templo, destrói a cidade, queima a cidade, mata muita gente. Os historiadores dizem que morreram mais de 1 milhão de pessoas dentro de Jerusalém, de fome, de peste e na espada. Os historiadores usam até uma figura de linguagem que eles dizem assim, que naquele dia foi tanto sangue, que os cavalos andavam com sangue no joelho, de tanta gente morta. Não tinha espaço para os cavalos andar, eles pisavam em cima de cadáver. Mulheres grávidas foram decepadas ao meio, grávida com seus filhos. Foi o dia do terror para a história judaica. Aí Jesus disse assim, não ficará pedra sobre pedra. Aí eles fazem outra pergunta, Senhor, e quando se dará a tua vinda? Quando é que tu vai voltar? Aí ele começa a contar tudo isso. Ele começa a relatar quando será a volta dele. E aí ele fala a parábola das 10 virgens, ele fala tudo isso. Aí Pedro lembra, se liguem, Jesus não está demorando, mas ele está sendo paciente, ele está sendo longânimo. Por que ele está sendo paciente e por que ele está sendo longânimo? Porque ele quer que o evangelho chegue a todos os cantos da terra, norte e sul, leste a oeste, a todas as tribos, povos, línguas e nações, em testemunho dele, em testemunho da salvação dele. E quando esse evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim, aleluia, glória a Deus. Aí Jesus virá, mas ele virá como um ladrão de noite, de repente, de surpresa. O ladrão, quando é que ele quer te assaltar, ele não manda um zap, esteja lá na estação do Tatuapé, 8 horas que eu vou passar para lhe roubar, tá? Leve o cartão que eu tenho uma máquina de Pix para você deixar para mim. Não faz isso, pega você de surpresa. Então Jesus está falando isso, irmão, isso. Então, a aparente demora dele é só uma aparência mesmo. Olha, aí a Bíblia diz que por ele demorar, as virgens dormiram.
Mas de repente, se ouve um grito, perto da meia-noite. Lá vem o noivo. E aí elas se levantaram. E pegaram as suas lamparinas para ir ao encontro dele. Aí a parábola diz que 5 não estava com o candeeiro devidamente cheio. E 5 estava. Quando levantaram, foram perceber que o azeite não tinha condição de queimar até chegar ao noivo. E aí pediram azeite a outras virgens, né? As imprudentes pediram azeites às prudentes. As prudentes disseram, olha, nós não podemos compartilhar o nosso azeite com vocês, porque se a gente der a vocês, provavelmente não vai dar também para a gente chegar. Mas como a gente ouviu o grito que o noivo está vindo, aproveite e vai comprar azeite. E elas saíram para comprar azeite. Compraram o azeite e quando voltaram, a Bíblia diz que a porta estava fechada. Elas até gritaram para o noivo, abre, abre. E ele respondeu lá de dentro, olha, apartem-se de mim, que eu não conheço vocês. A porta já está fechada. É duro, hein, irmãos? À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dai-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete do casamento. E a porta foi fechada. Lá em Apocalipse, essa porta é chamada de a porta da graça. Depois que a porta da graça fechou, nem incrédulo e nem crente que se preparou entrará mais. Acabou-se, Zé Fini, já era. E tem alguns aí pregando que vai ter segunda chance. Quem quiser que acredite. Compre gato por lebre, que você vai ver que quando você chegar lá com o segundo bilhete para entrar, não vai ter o carimbo e você não vai entrar. Só haverá uma chance. Aí, irmãos, vamos para a conclusão. 3 lições básicas nós podemos tirar de toda essa história, de toda essa parábola, essa ilustração. A primeira é, precisamos ter azeite no coração quando Cristo voltar. A nossa vida precisa estar entupida de azeite, transbordando de azeite. E a gente ainda tem que ter uma latinha de reserva. Quem é o azeite? O azeite é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Infelizmente, tem cristãos que estão apagando o Espírito. Ao invés de acender mais o Espírito, estão apagando o Espírito. E como é que o crente apaga o Espírito? Deixando de orar, deixando de ler a palavra, deixando de congregar, abandonando a ceia do Senhor, deixando de servir a Deus, deixando de servir a igreja, deixando de servir ao próximo. Essas coisas vão apagando a nossa fé. E nós, quando vamos apagando, nós vamos nos apostatando. Apostatar é uma palavra que vem do grego que significa desertar, se desviar. Nós vamos abandonando, a fé vai esfriando, vai apagando. O crente às vezes, sem perceber, quando ele percebe, ele já está fora da comunhão, longe de Deus, totalmente apagado. E aí, Jesus está dizendo que nós temos que manter o azeite aceso. Por isso que Paulo disse assim, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Esse mandamento é dado para o crente. Não é Deus que vai te encher. É você que vai buscar se encher. Deus quer ver em você cumprindo o mandamento de buscar ser cheio do Espírito Santo. E como é que eu faço o azeite queimar?
jogando a lenha da oração, jogando a lenha do jejum, jogando a lenha da santificação, jogando a lenha da palavra, jogando a lenha da comunhão. Aí, meu irmão, aí o saceiro pega mesmo, aí o fogo é labareda de fogo mesmo. Aí o altar, o fogo não vai apagar do altar. Agora, se eu não alimentar esse fogo, não alimentar a presença do Espírito com todas as bênçãos espirituais que temos em Cristo, que é a eleição, a redenção, a santificação, a graça, a fé, a perseverança, a palavra, a oração. Se eu não alimentar a minha alma com tudo isso, eu estou correndo um grande risco. Então, temos que manter o azeite sempre abundante na nossa vida. Segundo, a salvação é individual e intransferível. No dia da volta de Jesus, a mãe não vai poder olhar para o filho que não aceitou ele, ela não vai poder dizer assim, Senhor, salva ele, condena eu. Não tem isso. A salvação é individual. O pai não vai salvar o filho não vai salvar o pai, a mãe não vai salvar a filha não vai salvar o pai. O azeite não poderia ser transferido, lembra? De uma lamparina para outra, cada um de nós, segundo Paulo, dará conta a Cristo. Ele chega a dizer aos Coríntios o seguinte, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestarmos conta a Ele de tudo que fizemos por meio do corpo, através das nossas obras. Então a salvação é intransferível. Eu não vou transferir a minha salvação para minhas filhas não vai transferir a salvação para mim. A salvação é individual, é uma bênção para cada um. Deus deu a cada um. Por isso que Jesus disse, tenha cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Então a salvação é intransferível. E por último, após a segunda vinda de Jesus, não haverá uma segunda chance para se salvar. Não haverá, irmão. Tem gente ensinando isso por aí, e isso é heresia, é contrária à palavra de Deus. Lembre-se, o verso 10, o noivo voltou e fechou-se a porta. Está no verso 10, fechou. Quando fechou, ele deixou mais alguém entrar? Alguém gritou lá por ele, Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. Ele fechou a porta e ainda disse, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, o prazo para a salvação é hoje. É a cada momento em que nós estamos vivos. Por isso que Hebreus diz assim, se hoje ouvirmos a sua voz, não endurecemos o nosso coração. Devemos abrir o coração para que a palavra entre. Por isso Jesus nos exorta, encerrando a parábola dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Amém? Que o Senhor nos conceda a graça de estarmos firmes, acesos, preparados, santificados e verdadeiramente convertidos para herdarmos a salvação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Um, dois.
voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Vivamos hoje como se Cristo voltasse agora. Nós estamos com gente que está jogando a procrastinação da vida na sua fé. Nós tínhamos antes essa ideia de que Jesus poderia voltar muito rápido, voltar logo. Era tão forte isso que as músicas que nós fazíamos nos festivais de música, inclusive, pastor Rivaldo, os maestros que vinham, nós trazíamos para jurado, falaram: mas por que vocês só pensam nisso? Só na volta de Jesus? No primeiro, no segundo, já no terceiro diminuiu. No primeiro, no segundo festival, predominância de música de gente aguardando a volta de Cristo. Agora, nós precisamos voltar a ter
Sabe por quê? Ter essa vigilância das prudentes. Por quê? A gente não sabe. Quem tem certeza? Eu faço um desafio aqui. Nós estamos com gente na nave de templo e muitas pessoas cultuando através do Facebook, do YouTube. Muita gente que vai ouvir essa mensagem depois, durante a semana inteira. Essa mensagem fica sendo assim disponível, fica disponível. Eu faço o desafio. Quem tem certeza que vai acordar amanhã? Quem é? A palavra de Deus diz claramente. Deus é tão pedagogo que aquela questão dos primogênitos deixou dentro dos israelitas, abriu a possibilidade de abrir o cenário para que Jesus trouxesse parábolas como esta. O Salmo 139 diz: quando eu acordo ainda estou contigo. Que bom, eu acordei, eu consegui, mas eu não poderia não ter acordado, porque eles ficaram com aquilo porque quem não tinha sangue nos umbrais das portas, inclusive israelita, o anjo da morte ele levou mesmo. Agora, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Se você acordar amanhã, é pura misericórdia, é graça de Deus. Então prepare hoje, encha a sua lamparina hoje, encha a sua candeia hoje, encha o seu coração. Olha, essa fórmula que o Espírito Santo dá através de Paulo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. É uma maneira de nós enchermos a nossa vida do Espírito. Vida devocional, tem leitura da palavra, culto doméstico. Precisamos trazer isso, viver hoje como se Cristo voltasse hoje. Porque era até bonitinho, né? Falava assim: vivamos hoje como se Cristo voltasse amanhã. Quem falou que vai ser amanhã? Agora há pouco, um pastor, o próprio pastor Rivaldo colocou nos grupos aí. Agora há pouco, um pastor de Engenheiro Pedreira, no Rio de Janeiro, descansou. Um presbítero, ontem, descansou um presbítero. Não, o Ismael Azevedo faleceu, e ontem o presbítero Misael, de Osasco, descansou. Agora, pensa seriamente na sua vida. Olha para Deus, olha para Deus. E é lógico que o Salmo diz: se observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Então você vai pedir, falar com Deus. Você quer saber de uma coisa? O que Deus falou nesse púlpito, aqui nessa tribuna, foi para você ir para hoje, naquela oração, antes de você se deitar, é para você conversar como se fosse o último dia seu. É como se fosse o último dia seu. E é assim que tem que ser. Nós somos entregues à morte o dia todo.
nós ficamos assim tristes com algumas pessoas que descansaram nesse tempo de pandemia. Teve como o diácono Petrônio, eu nunca vi uma comoção. Eu acho lindo nessas coisas, né? O Lázaro, ele não era sacerdote, não era sumo sacerdote, não era levita, mas era amigo de Jesus. Então eu vejo cada coisa linda. Eu falava isso para o